Fala, amados, tudo bem? Eduardo Almeida de volta com vocês, nosso canal Mundo do Autoconhecimento. Eu acho que vocês devem ter percebido que a gente deu uma mudada no estilo do canal, saindo daquele modelo mais produzido para um modelo mais coloquial, uma conversa mais próxima, porque o objetivo do canal é levar realmente conteúdos relevantes 2 vezes por semana para você, para que você possa ter acesso às melhores práticas, os melhores conceitos do autoconhecimento, para assim se desenvolver e se tornar um ser humano melhor. Nosso objetivo, nossa missão na Ikigai é sempre essa, desenvolver pessoas melhores para que assim juntos possamos produzir um mundo melhor. Afinal, o mundo é fruto das pessoas que estão aqui e acho que você deve ter percebido que anda muito difícil viver no mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque as pessoas estão realmente muito complexas. Eu não gosto de dizer que as pessoas são complicadas. As pessoas dizem, as pessoas são complicadas. Não são complexas. Se complicam porque não se conhecem, porque não sabem quem são, não sabem seus valores, não sabem seu propósito, não sabem quais são as virtudes que operam em si, os talentos, não sabem quais são as crenças limitantes que estão esperando, os sabotadores, e por isso acabam se tornando complicados. A complicação do ser humano é fruto da inabilidade que temos de lidar com a nossa alto índice de complexidade. Muito poucas são as pessoas que sabem lidar com os elementos complexos que estão dentro de si, organizando isso de forma positiva para poder canalizar para uma vida significativa, uma vida extraordinária. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria apresentar para vocês um conceito muito interessante da formação Ikigai, que é o REC, Reeducação Emocional Comportamental. O que será que é REC? É uma técnica do Ikigai, o método do Ikigai, que ensina as pessoas a serem a melhor versão de si mesmo. E como é que fazemos isso? Através da reeducação das emoções e dos comportamentos. Então eu quero dividir esse vídeo em 3 vídeos, na verdade, mostrando para vocês um pouquinho de cada fase, explicando o REC pela sua metodologia em cada um dos 3 conceitos. Eu quero começar voltando aqui para a questão da reeducação. Por que essa palavra é tão importante? O que será que significa reeducação? Para entender o que é reeducação, temos que entender primeiro o que é educação. Quem de vocês, por acaso você teve educação emocional na sua vida? Você aprendeu inteligência emocional? Você aprendeu comunicação não violenta? Você aprendeu quais são os seus valores, qual é o seu propósito, quais são os seus pontos positivos, aquilo que torna você único e insubstituível? Não. Pelo contrário, certamente você aprendeu a focar nos seus pontos fracos, numa educação que quando você tirava 10 em tudo, mas tirava 5 em matemática, teu foco tinha que ser naquilo que estava abaixo da média. Toda a educação ela foi formada para nos tornar seres humanos medíocres. E o que é um ser humano medíocre? Aquele que está na média em tudo que faz. E como é que a educação fez isso? Primeiro criando um padrão de mediocridade, criando o conceito que o importante não é aquilo que você é, mas aquilo que você tem que desenvolver. Então o modelo educacional tradicional, ele foi desenhado para construir no ser humano um sentido de insuficiência, um sentido de que o que importa é aquilo que nós não somos. Aquilo que você é não importa. E que consequência isso tem? Quando eu falo para a maioria dos meus clientes, converso com meus clientes sobre quem eles são, eu pergunto, o que tem de bacana em você? Muitas vezes eu vejo pessoas falando no inho. Eu sou bonitinha, eu sou organizadinha, eu sou legalzinha, eu sou um bom amiguinho. É tudo no inho. As pessoas não conseguiram valorizar, até porque entenderam que tem que ser humilde. A humildade é uma virtude muito importante, uma sociedade que é basicamente regida por valores cristãos. Só que a gente entendeu muito errado esse conceito de humildade. Humildade é uma palavra que significa que viemos do humus, do pó vieste e para o pó voltarás. Então ser humilde não significa não ter consciência e valorizar aquilo que se tem de bom. Ser humilde significa entender que nós somos seres limitados, que por mais que façamos muitas coisas, mesmo Alexandre o Grande morreu, e morreu muito jovem, então independente do que você faça, um dia você vai voltar para o pó. Então ter humildade significa ter consciência que temos limitações, mas que temos virtudes também. E as pessoas confundem a ideia achando que ser humilde significa apenas não valorizar aquilo que se é. E tudo isso começou de uma maneira muito programada, talvez você não saiba, já falei sobre isso, mas vou retomar essa questão. A educação ela foi financiada por uma estrutura chamada indústria. Eu estava recentemente com 2 universidades, com a cátedra inteira, com professores, com reitores, e perguntei, vocês sabem quem foi que financiou a educação coletivizada? Porque até então, século 17, 18, só os muito ricos tinham educação, só quem tinha muita grana contratava uma coisa chamada preceptores, que eram pessoas que iam na sua casa para te ensinar seus filhos. Só que isso só era feito pelos nobres e pela burguesia altamente empoderada em termos de capital, de dinheiro. Então a população, no modo geral, tinha uma educação muito rudimentar, uma educação muito funcional, voltada para o labor da casa, voltada para a agricultura, e não aprendia sequer a ler. No século XVII, encontrar alguém que soubesse ler e escrever era tão raro quanto hoje encontrar alguém que saiba programar.
programar em Java, muito pouca gente o sabia. Portanto, a massa era ignorante e iletrada. Quem sabia ler eram os nobres, os religiosos, o clero, porque alguns, nem todos os padres sabiam ler, a maior parte deles só repetia em latim coisas que nem sequer compreendia, não sabia ler a Bíblia, e a Bíblia foi um fator muito importante para a educação, inclusive, porque as pessoas começaram a ler, quando foi feita a tradução por Gutenberg, e aquele processo todo dos luteranos, de traduzir a Bíblia para as línguas locais, isso foi um caminho para ensinar as pessoas a lerem. Mas no que diz respeito à educação, esse formato que a gente conhece hoje, ele foi fundamentado, e os catedráticos não sabem disso, por uma outra instituição que não foi a igreja não. Todo mundo acha que foi a igreja, mas não foi a igreja, foi a indústria. E como é que a indústria fez isso? Quando aconteceu a Revolução Industrial, a indústria percebeu que ela precisava de um tipo de profissional que fosse minimamente hábil para ler instruções, fazer cálculos básicos. Então ela começou a fomentar a educação coletivizada. Foi ela que criou a escola coletivizada, que fomentou, que patrocinou a escola coletivizada como conhecemos. E os primeiros a fazer isso foram os jesuítas, obviamente com os índios e outros lugares, mas essa coletivização geral ela foi aplicada por meio da indústria. E como é que a indústria fez isso? Já que ela precisava de um profissional que fosse essencialmente hábil em coisas muito primárias. E primeiro, para que a indústria queria formar você? Para que você estivesse numa linha de produção. E qual é a característica de uma linha de produção? Quanto mais automatizado eu tiver, mais eu vou produzir. Parar para pensar numa linha de produção quebra o ciclo produtivo. Quanto mais robotizado eu for, melhor. Quanto menos eu entender o que eu estou produzindo, melhor, porque assim eu não vou questionar ordens, nem vou querer crescer muito. Eu fico aqui fazendo aquele trabalho repetitivo. Quanto mais eu aceitar o mando do capataz, do feitor, né, no capataz da indústria, no caso, que é aquela pessoa que iria manter você na linha de produção, como mostra no filme do Chaplin, melhor será a produtividade, melhor será a hierarquia, a estrutura rígida que a indústria assim nasceu, e você não vai questionar os seus pressupostos, o teu salário, e você não vai ter grandes aspirações. Então como é que a indústria fez para criar ser humano, uma vez que o ser humano não seria adaptado a esse formato que o Adam Smith propõe da especialização dos trabalhos? Como é que ela faria para isso acontecer? Muito simples, ela contrataria um parceiro. Que parceiro seria esse? A educação. E como é que ela fez isso? Não sei se você já reparou a similaridade. Quando você vai para o colégio, nos Estados Unidos é muito comum isso até hoje, as pessoas iam de ônibus para a empresa, iam de ônibus para o colégio. Usam uniforme na empresa, usavam uniforme na empresa, usam uniforme no colégio. Elas aprendem matérias que elas não compreendem para que serve, porque vão produzir coisas que elas não compreendem o que estão produzindo. Elas aprendem que questionar é ruim, porque na indústria elas não podem questionar. Elas aprendem que educação tem nada a ver com felicidade, tem a ver com obrigação, porque o trabalho, cuja origem da palavra latina é tripalium, que é um instrumento de tortura usado pelos romanos para escravos insubordinados. Eu sempre digo que naquela época o RH era muito mais eficaz, pendurava o escravo de ponta cabeça, daqui a meia hora ele estava louco para trabalhar, né? Ou seja, a gente tinha uma cultura de tripalium, trabalho é sofrimento. E assim você aprende desde criança que no colégio o estudar é sofrimento. E você estuda e trabalha para ser alguém na vida, não é assim que a gente aprendeu? E assim você deixa de entender que você já é alguém na vida. Você não estuda nem trabalha para ser alguém, você estuda e trabalha para manifestar, abrilhantar aquilo que você já é, a sua essência. E nesse processo você aprendeu a coisa mais triste de todas, que é abrir mão da sua essência, do seu propósito, dos seus valores, dos seus talentos, para se tornar aquilo que se espera de você. Então a indústria, ela criou esse ser humano que é emocionalmente estúpido, que é alienado, que não sabe questionar nada, que tem uma visão estratégica nula, e isso criou uma série de problemas para a sociedade que vivemos hoje. O que está acontecendo no mundo hoje? Estamos numa nova fase do mundo VUCA, no mundo volátil, com enormes ambiguidades, em que a gente precisa de um líder que sabe liderar pessoas, que sabe questionar princípios, que sabe inovar, e nós não temos essas pessoas na sociedade, porque a educação simplesmente matou tudo isso. Então aqui começa a base dos nossos problemas. A educação alienou o ser humano e reduziu o entendimento do seu valor, tornando ele um meio, o quê? Recurso humano. E o que a gente faz com recursos? A gente usa, transforma isso em materiais e outras coisas e joga fora o bagaço. É assim que a gente faz com os recursos, não é isso? E a gente fica pensando, o que eu faço com esse lixo que sobrou aqui? E é assim que as indústrias sempre trataram as pessoas em relação à vida útil dela. Tem que reciclar e joga para frente e aposenta, ou de preferência manda embora para não ter os passivos trabalhistas que vão se acumulando. Então falar em reeducação significa repensar esses princípios norteadores da educação. Se a educação ela foi alienante, se a educação tornou o ser humano emocionalmente estúpido,
estúpido, que tipo de educação nós precisamos promover para que as pessoas sejam mais conectadas, mais sinérgicas, saibam trabalhar em grupo, tenham inteligência emocional, saibam inovar, saibam questionar os princípios a que estão envolvidos, saibam agregar valor para as suas vidas, para as empresas e para a sociedade. Nós precisamos de uma reeducação, porque a educação, como entendemos, não serviu para tudo isso. Ela teve méritos, obviamente, ela aumentou nossa cognição, nossa inteligência, mas não teve méritos, teve muitos deméritos no sentido de alienar o ser humano. Tanto é verdade que eu não sei se você sabe que a educação, como a conhecemos, é a área que mais produz profissionais deprimidos, mais do que indústria, mais do que tudo, mais até do que a área de saúde. Os profissionais mais desmotivados e mais deprimidos do mercado são os professores. E isso foi comprovado através de inúmeras pesquisas, porque eles estão trabalhando com uma coisa que o Cortella defende, que eu acho abominável, chamada escolarização. O professor não é um educador, ele apenas escolariza, quem educa é a família. Isso é um absurdo máximo que Cortella defende, lamentavelmente respeito muito ele, mas essa frase dele é infeliz demais, ele falou que os professores querem ouvir, que é, ela tira a responsabilidade das pessoas envolvidas de educar as crianças e os adultos nas faculdades. Ela joga para a família. Não está errada a ideia de que a família tem que educar, mas está muito errada a ideia de que quem está envolvido com uma criança não educa. Todos nós na sociedade educamos. Se você se exime dessa responsabilidade, você está simplesmente no alienado e dizendo que o papel do professor é só escolarizar, então vamos trocar o nome, não é educador, é escolarizador. Topam? É claro que não, porque isso seria reduzir o professor a uma atividade funcional e não uma atividade existencial, uma atividade de grande valor. Então, nesse caso, a reeducação significa que nós precisamos promover uma reestruturação da lógica educacional, promovendo uma educação que ensina pessoas a sentirem, a pensarem criticamente, a questionarem, a terem habilidade de diálogo, porque você sabe que nós temos uma série de problemas na sociedade pela inabilidade de diálogo, vou falar isso no próximo vídeo. Então nós temos que aprender a dialogar, a construir, a encontrar sinergia de forma dialética. Então reeducação no processo REC significa que nós temos que levar pessoas a reentenderem quem são, visitando seus valores, compreendendo seus talentos, compreendendo seu propósito, entendendo suas virtudes e canalizando tudo isso em direção a um bem maior, um bem para si, um bem para a sociedade. Então o REC não é utilitarista, nós não estamos aqui apenas para formar pessoas que são mais tecnicamente hábeis ou que são aptas a chegar a resultados e metas, como tanto se fala no universo do coaching. Nós estamos aqui para formar o ser humano que tem consciência de si mesmo e a partir disso evita uma série de problemas. Todos os desfechos que a gente vê nas clínicas psiquiátricas, dos psicólogos, são em boa parte fruto do baixo autoconhecimento. Quem não se conhece acaba tendo sérias dificuldades de valorizar quem é, e quando você não se valoriza sistematicamente, você vai ter muitas crises sobre o seu valor, sobre aquilo que é importante para você, porque você não compreende o que você agrega na vida. Quer saber se você está vivendo uma vida com sentido? Se pergunte basicamente isso. Quais são os 5 principais valores? Quais são meus 2 maiores talentos? Qual é o meu propósito de vida e que diferença eu faria, o que o mundo perderia se eu não existisse? Que diferença a empresa que eu estou sentiria se eu não fosse hoje trabalhar? Que diferença a minha família sentiria se eu não viesse? Se você vai falar da tua família, você vai perceber que nem todo mundo é insubstituível, como se tentou tantas vezes mostrar. Insubstituível, tecnicamente falando, todos nós podemos ser substituídos. Um arquiteto pode ser trocado, um engenheiro pode ser trocado, um médico também. Mas o ser humano, quando ele é pleno e quando ele tem significado para aquilo que ele faz, ele deixa uma tremenda lacuna quando ele se vai. E aí vem a pergunta final para você, para encerrarmos esse capítulo. A sua vida tem sentido? A sua vida tem propósito? A sua vida é regida por talentos? O que a educação trouxe para você? Você sabe questionar? Você sabe avaliar seus sentimentos? Você consegue organizar tudo dentro de você? Se não, venha conhecer o REC, que eu tenho certeza que muitas coisas legais vão acontecer na sua vida, assim como você vai virar um grande ator dessa transformação que nós estamos promovendo aqui na Ikigai, tá ok? Dá um like no vídeo como sempre, compartilha com pessoas que você goste e entenda que um movimento de transformação começou e cabe a você entender se você quer estar junto com a gente. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, onde eu vou falar de emoções.